Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula número 26 já, hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? Que vocês estejam quietinhos, em casa, protegidos, porque o único jeito que tem de se proteger é esse mesmo, né? Não sair, ficar dentro de casa. Certinho, pessoal? Nós vamos continuar no nosso livro de gramática, na página 80, com o assunto vozes verbais. Então, lembrando, né? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. João leu o livro. Então, o João está praticando a ação de ler o livro. Agora, se eu não quiser enfatizar que foi o João que leu, ou não quiser contar, ou por algum motivo eu quiser omitir essa informação, eu falo assim, olha, o livro foi lido por João. Aí, o mais importante torna-se o livro, a informação, o livro, e não a informação quem é que leu o livro, certo? Na página 80, nós temos o exercício número 21, tá? Que ele é bem interessante. Pega lá o livro e vamos acompanhar aqui comigo. Veja só. Enriqueça seus textos com a gramática, dando destaque às palavras. Assim, ó, será que quando a gente vai escrever, por exemplo, uma redação, uma resposta na prova, um bilhete para a mãe, uma mensagem no WhatsApp, um status no Facebook, uma postagem no Instagram, enfim, qualquer coisa que você tenha que escrever, dependendo da ordem das palavras, você dá mais destaque a uma informação do que outra, tá? Isso é natural. Quando você quer mostrar determinada informação é mais importante, você acaba colocando essa palavra em primeiro lugar. Igual o exemplo que eu dei na aula passada, né? Então, se eu escrever assim, ó, assaltantes assaltaram o banco, é uma coisa muito lógica, né? Lógico que foram assaltantes, não foram pessoas do bem que assaltaram o banco. Então, normalmente, essa palavra aí, assaltantes, ela é omitida, ela é retirada, ou ela é colocada lá no final da frase, quando ela não tem tanta importância. As palavras que começam uma frase, elas são mais importantes. Então, se eu falar assim, olha, o banco foi assaltado, é uma informação muito mais simples, muito mais relevante do que falar assim, olha, assaltantes assaltaram o banco, a não ser que eu já saiba o nome do assaltante, aí sim. Mas só assaltante de uma maneira muito vaga é muito, não é adequado, né? Então, vamos ver. É isso, sobre isso que o exercício vai falar. Vamos voltar à charge que abriu o capítulo, aquela do leitor. Então vamos lá na página 75, o exercício está pedindo para você reler a charge. Vamos ver então? Você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Aí nós já respondemos, nós já observamos que essa pessoa que está aí no meio, ela está toda colorida, cores chamativas, né? Laranja, marrom, verde, né? E aí essa pessoa colorida está cercada por pessoas cinza. O que diferencia a pessoa aí do meio? Que essa daí está segurando um livro. Então ela se destaca dos demais por ela estar usando, por estar lendo um livro. E o policial usando o megafone do lado contrário, né? Mostrando aí que ele não é muito inteligente, fala o quê? Você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima, ou seja, exatamente o contrário, né? Os outros é que são ignorantes e ele aí que é o esperto, porque está com o livro na mão. Tá, já fizemos uma parte do exercício, voltamos à charge, tá? Agora observe novamente antes de responder. 21, complete as frases. compare as frases abaixo. você está cercado de ignorantes. 2, ignorantes cercam você. Em qual das frases a palavra você tem mais destaque? Você está cercado de ignorantes ou ignorantes cercam você? A frase 1, né? A palavra você. Então, exercício 21, resposta 1. A frase 1. Você tem mais destaque na frase 1 porque aparece em primeiro lugar. Você está cercado de ignorantes. É diferente de você falar assim, ó, ignorantes cercam você. Na frase 2, a palavra em destaque é ignorantes. Por quê? Porque ela aparece logo no começo. B. Você acha que a posição da palavra na frase pode dar a ela maior destaque? Sim. 21A, 21B. Sim. A colocação da palavra na frase dá a ela sim uma importância.
O lugar da palavra na frase mostra a importância dela. Mostra a importância dela. Ou seja, se ela aparece primeiro, ela é mais importante. Se aparece primeiro, é mais importante. Em outras palavras, pessoal, quer dizer assim, ó, se você começa uma frase com determinada palavra, essa palavra é mais importante. O que é mais importante sempre vem na frente, tá? Na letrinha C, volte a analisar a chart, em especial a imagem. Qual das duas frases está mais de acordo com a imagem e os destaques que se fazem e por quê? A frase 1 é: você está cercado de ignorantes. O guarda lá falando, você está cercado de ignorantes. Ou o guarda poderia falar assim: ignorantes cercam você. Não. Ou com certeza o guarda falaria: qual das duas frases está mais de acordo com a imagem? A frase 1, né? Certo? E por quê? Porque o que destaca porque o que destaca a imagem é o homem, né? O homem está destacado pelo colorido da roupa. Você está cercado de ignorância. O homem está destacado pelo colorido das roupas. E o homem aí está sendo tratado como você. Pode até colocar aqui, ó, que é igual a você. Você está cercado de ignorantes, certo? Então a palavrinha você, que aparece logo no começo da oração, ela é a mais importante, é a mais adequada. O guarda dificilmente falaria assim, ó, ignorantes cercam você. Não. D. Quais são as diferenças entre as frases 1 e a frase 2 com relação à voz do verbo? A frase 1 está na voz passiva e a frase 2 está na voz ativa. Então vamos escrever isso lá em cima. A frase 1, você está cercado, está na voz passiva. Por que eu sei que está na voz passiva? Porque tem o verbo estar mais um verbo no particípio passado. A característica da voz passiva é essa mesmo. Ou é o verbo ser, ou o verbo estar, e mais o verbo no particípio passado, tá? Então, e a frase 2 está na voz, está na voz ativa. Então, por que eu sei que a frase não está na voz passiva? Porque eu tenho aqui, ó, vou até passar um vermelhinho aqui para destacar mais ainda. Porque eu tenho aqui o verbo estar, poderia ser o verbo ser também, tá? Verbo ser ou verbo estar. E aqui eu tenho esse a, do é, do i, do que é? Particípio passado. Particípio passado. Então, como é que eu identifico em um texto se a voz verbal passiva ou a voz verbal ativa? A voz verbal passiva vai ter o verbo ser ou o verbo estar mais um verbo no particípio passado. O livro foi lido, a lição foi emprestada, a comida foi feita, o banco foi assaltado. Ou no presente, né? A comida é feita todos os dias pela minha mãe. A lição é estudada, a lição será estudada por mim todos os dias, certo? Então, verbo ser ou verbo estar. Esse daqui pode estar no presente, no passado ou no futuro. E aqui, ó,
Ado, edo ou ido. Cercado, falado, escrito, feito, sugestionado. Qualquer verbo que você pegar e colocar no particípio passado, ou seja, você colocar essa terminação, juntar com o estar ou com o ser, você vai ter uma frase, uma voz passiva. E o que é voz passiva? O sujeito está recebendo a ação. O livro foi lido, a lição foi feita, tá? Aqui a letrinha E. Apesar das diferenças entre elas, as frases 1 e 2 dizem coisas semelhantes? Justifique. Quando eu falo assim, ó, você está cercado de ignorantes e ignorantes cercam você, é a mesma coisa? Sim, sim. Mas a frase é a mesma, o significado é o mesmo. A única diferença é que a ordem é diferente e por isso a ênfase é diferente. O que quer dizer ênfase? A importância. Tudo que é mais importante aparece em primeiro na frase. Então vamos lá por partes. Bom, relendo a pergunta lá, que eu já esqueci a pergunta, hein? Vamos lá. Apesar das diferenças entre elas, as frases 1 e 2 dizem a mesma coisa? Sim. As frases 1 e 2 dizem a mesma coisa. Apenas o que muda é a ênfase. Olha que palavra bonita, hein? Põe aí no seu vocabulário para você usar sempre. ênfase. O que quer dizer a ênfase? A importância das palavras. O que vem escrito em primeiro lugar é o que tem mais importância. Isso é natural da língua, né? Aquilo que você acha que é mais importante, você fala primeiro. E aquilo que não é tão importante, você deixa para o final da frase. Certinho? Sem problemas? Então vamos ver mais um exercício. Ó. Muitas vezes escolhemos usar a voz ativa ou a voz passiva para colocar no início de nossa oração as palavras ou orações que queremos destacar. Sim, nós colocamos no final das orações aquilo que a gente quer destacar. Tá? 22. Observe as frases abaixo e complete as informações que seguem. Brasileiros conquistaram medalhas de ouro nas Olimpíadas. E medalhas de ouro foram conquistadas por brasileiros nas Olimpíadas. A informação é a mesma, o destaque é diferente. 22A. Na voz ativa, brasileiros conquistaram, o destaque é para... Então, 22A. Quando eu falo assim, ó, brasileiros conquistaram medalhas de ouro nas Olimpíadas, o destaque é para os brasileiros. Por quê? Porque eu escrevi primeiro. E se eu escrevi primeiro é porque é mais importante. E na letrinha B? Na passiva, o que está destacado são as medalhas de ouro. A importância, a ênfase, né? Na frase de baixo, medalhas de ouro foram conquistadas por brasileiros nas Olimpíadas, a ênfase está em as medalhas de ouro. Por quê? Porque eu escrevi primeiro, tá? Então, em que situação, por exemplo, eu falaria assim, gente, brasileiros conquistaram medalhas de ouro nas Olimpíadas? Eu estou enfatizando quem é que conquistaram, os brasileiros. E quando eu falo assim, 8º ano, vocês sabiam que medalhas de ouro foram conquistadas por brasileiros nas Olimpíadas? O que eu estou enfatizando? Aí eu não estou enfatizando mais quem que conquistou, eu estou enfatizando o que eles ganharam. Eles ganharam medalhas de ouro. Então essa é a diferença entre voz ativa e voz passiva. Quando você constrói uma frase com os brasileiros no começo, é porque essa informação para você é mais importante, você quer destacar isso. Quando você constrói uma oração em que as medalhas de ouro estão no começo da oração, é porque as medalhas de ouro é a informação mais importante, é o que você quer destacar. Certinho? Página 81. No Jornal do Amazonas, a manchete coloca em destaque os artistas locais parintinenses. Parintinense é quem nasce em Parintins. E usa a voz passiva. Foram convidados para apresentar o que se quer noticiar. Então veja lá. Parintinenses foram convidados para trabalhar pelas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o pessoal que nasceu em Parintins foi convidado para trabalhar nas escolas de samba do Rio e de São Paulo. Tá?
Até aí sem problema, né? Parintins é o nome de uma cidade. Quem nasce em Parintins é parintinense. A mesma coisa se na frase aí estivesse assim, guaçuanos. Guaçuanos foram convidados, tal. 23. Fazendo de conta que você é o editor de um jornal do Rio de Janeiro ou de São Paulo, reescreva a manchete, dando destaque às escolas de samba dessas cidades, usando a voz ativa do verbo. Então, se é para dar destaque às escolas de samba, você tem que colocar escolas de samba no começo. Então, você vai começar com escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora, você vai tirar a voz passiva. Você vai tirar o foram convidados, vai colocar o quê? Convidam parintinenses para trabalhar. Então, a frase vai ficar assim, ó. Então, o que é mais importante vem na frente. O exercício está pedindo para você começar com escolas de samba. O que as escolas de samba fizeram? Escolas de samba convidaram... Opa, falta uma coisa. Escolas de samba de onde? Escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que eles fizeram? Convidaram. Quem que eles convidaram? Parintinenses para trabalhar. Então veja, a diferença entre falar parintinenses foram convidados é que essa frase aqui do livro está na voz passiva. Por quê? Porque tem o verbo lá foi, né? Pode ser o estar, porque é o foi, e convidado, tem o verbo participo passado. E do jeito que ela está aqui no livro, o mais importante é o fato dos parintinenses serem convidados. E aqui o que é mais importante é que as escolas de samba que convidaram. Então essa daqui está na voz ativa. Certinho? Então de novo, ó, repetindo para não ficar nenhuma dúvida. A voz passiva, ela sempre vai ter o verbo ser ou o verbo estar, mais um verbo no participo passado, tá? Voz o quê? Ativa. A voz passiva, ela vai ter o verbo, na voz passiva, ela vai ter o verbo ser ou estar, mais o participo passado, tá? A voz ativa vai ter um verbo normal, convidou, falou, explicou. E o que é mais importante na informação, na frase, sempre aparece no começo, certo? Beijo pra vocês então.